A gente tem a presença daqui da Jéssica Moreira porque o Movimento Pessoas à Frente fez um profundo estudo, uma nota técnica que destrincha esta questão dos supersalários que foi discutida ali no pacote fiscal, mas ficou um pouco não muito bem endereçada. Vamos aos números que foram levantados pelo Movimento Pessoas à Frente. Primeiro de tudo, na sua tela, é um dado que mostra o percentual de servidores de cada uma dessas instituições públicas que recebeu acima do teto constitucional no ano de 2023, o ano cheio, completo desse estudo. No caso da máquina federal, do governo federal de administração direta, 0,14% dos servidores. Como é uma máquina com um número maior de pessoas trabalhando, a gente está falando aqui de pouco mais de uma dezena de milhar de pessoas, mas estamos falando em termos percentuais de 0,14%. Especificamente na Câmara dos Deputados, uma das casas legislativas no âmbito federal, 0,7%. Quando se olha para o Ministério Público de 12 unidades federais ou estaduais, que é fruto de um estudo que embasou esse trabalho do Movimento Pessoas à Frente, a gente está falando de 91,5% dos seus integrantes, em algum momento de 2023, recebendo acima do teto constitucional. No caso do Judiciário, esse percentual vai para 93%, ou seja, mais de 9 em cada 10 integrantes dessas duas instituições, do Judiciário e do Ministério Público, receberam acima do salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Nossa próxima tela vai mostrar, justamente destrinchando dentro do Judiciário, esta relação entre o subsídio, o salário propriamente dito, e os demais pagamentos, incluindo esses extraordinários. A gente vai jogar aqui a tela, olha só, no total de rendimentos brutos do Judiciário foram 18 bilhões, mais de 18 bilhões, dos quais 9,7, 9,8 bilhões são os subsídios, os salários legítimos, e 8,44 são essas despesas extraordinárias, e aí chega-se ali com os descontos a esse gasto de mais de 13,3 bilhões de reais na folha, e a proporção do abate-teto nem chega ali a fazer cócegas no extraordinário. A gente vai passar agora para esse mesmo raio-x nos ministérios públicos, que é a nossa próxima tela. A situação é muito semelhante. Os gastos extraordinários quase igualam os rendimentos, os subsídios ordinários que os integrantes do Ministério Público têm direito. O abate-teto também tem pouco efeito e aí os rendimentos líquidos chegando a quase 2,8 bilhões. E agora a gente vai mostrar os maiores impactos das exceções ao teto que já estão em discussão em um projeto de lei no Congresso Nacional. Aquelas que têm mais efeito foram contabilizadas pelo Movimento Pessoas à Frente. Tudo isso, cifras em bilhões de reais. Então, indenização de férias não gozadas no Judiciário custaria 1 bilhão de reais e 460 milhões no Ministério Público. O acúmulo de função, que rende aí um pagamento extrateto e que, a depender do que o Congresso Nacional vier a discutir, não entra no cálculo do limite que essas pessoas podem receber, outros quase 800 milhões de reais no Judiciário e mais de meio bilhão no Ministério Público. E os pagamentos retroativos, 2 bilhões no Judiciário, 1,1 bilhão no Ministério Público, tendo esse potencial aí de custo de mais de 11 bilhões de reais no ano de 2023, conforme as estimativas do Movimento Pessoas à Frente.